No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, O Amor Maior, a história de Santa Giana. Esse vídeo faz parte da edição comemorativa de 1000 inscritos no canal. Eu decidi que cada vez que o canal atingir um marco, né, eu vou trazer uma biografia de uma mãe extraordinária e eu decidi começar pela Santa Giana. A princípio eu não ia falar dela, eu ia falar de uma outra, né, que eu não vou falar, porque eu vou guardar para um próximo marco do canal. Então se inscreva no canal para atingirmos vários marcos e que eu possa trazer várias biografias de mães extraordinárias. Mas quando eu me deparei com essa biografia, esse box da minha biblioteca católica, eu falei, eu preciso ler essa história, eu preciso ler essa biografia, e é essa que eu vou levar para o meu canal, marcando as comemorações dos nossos 1000 inscritos. Então, se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Letícia, eu converso sobre maternidade nesse canal, falamos sobre enxoval de bebê e parto. Eu também te convido a conhecer os materiais que eu tenho aqui, o meu e-book de enxoval de bebê, o meu curso de parto e o meu clube de assinaturas que acontece no Membros aqui do canal. Então, para iniciar, eu vou mostrar primeiro o box, né? Eu li a partir desse box da minha biblioteca católica, que é uma coisa mais linda. Vem o livro, a biografia em capa dura. Eu achei muito lindo todo o cuidado que tiveram, né, com os desenhos relacionados a ela, a vida dela. Eu vou falar mais pra frente, mas ela foi mãe e médica. E, bom, além do livro principal, veio no box também um marca-página, um álbum de fotos dela. Então aqui ela, o marido dela, o filho mais velho. Como ela faleceu em 1962, tem muito registro, ó, um quadro que ela pintou, ela esquiando, tem bastante registro em foto dela e da família dela. No box ainda vem um outro livro, um livro de apoio, que chama A Educação dos Filhos, de São João Crisóstomo. E esse livro eu tô querendo fazer um vlog de leitura. É um livro, assim, bem curtinho, querendo fazer um vlog de leitura, assim, aqui no canal. Então me deixa nos comentários se você se interessa. Também veio a novena dela, assim, e mais um que tá como marcador, que eu vou pegar. Aqui, o outro, né, é ela e a segunda filha dela, a Mariolina, e aqui temos a oração dela. Eu deixo isso aqui dentro dos meus cadernos, dos meus livros, como marca-página. Eu acho muito sutil essa foto, muito bonita. Então, contando um pouco da história dela, né, a Giana, ela nasceu na Itália, no ano de 1922, numa família católica, bastante virtuosa e bastante numerosa. Ela cresceu nesse lar onde alguns dos irmãos dela se tornaram médico e padre. Ela teve uma irmã que foi médica e freira. E uma coisa interessante que eu achei foi que os pais dela combinaram a vida inteira de que eles morreriam juntos, né? E aí, um determinado momento, o pai dela, já mais velho, falou pra mãe dela que estava passando mal, que achava que ia morrer. E aí a mãe dela falou assim pra ele, isso é impossível porque eu não tô sentindo nada. E aí, alguns dias depois, ela morreu, a mãe. E os filhos esconderam esse fato, assim, por bastante tempo do pai. E depois de alguns meses, o pai ficou sabendo e 4 meses depois do falecimento da mãe, o pai veio a falecer. A Giana cresceu nesse ambiente de muita virtude, muito católico. Ela desde nova frequentava a ação social de São Vicente de Paulo, e depois que ela ficou adulta, né, ela continuou frequentando, conduzindo outras meninas. E aí ela se formou médica, né, como algum dos irmãos dela. Ela tinha irmãos que eram, como eu disse, médico e padre, médica e freira. Ela tinha irmãos engenheiros. E ela tinha o desejo de ser missionária. Ela tinha a irmã que era médica e freira, fazia missão na Índia, e ela tinha um irmão que era médico e padre, que fazia missão aqui no Brasil, na cidade de Grajaú, no Rio Grande do Norte. E eles tinham muito trabalho, muito serviço, né? Pensa, no início do século passado, as condições eram muito piores, principalmente nessas regiões onde as condições são difíceis hoje, imagina há tantos anos atrás. E aí ela tinha muito o desejo de vir ao Brasil ajudar esse irmão dela que estava aqui, que era médico e padre, e ele estava construindo um hospital para cuidar das pessoas. E ela estava assim, se ajeitando para vir para o Brasil, trabalhar e ajudar ele, ser missionária, trabalhar como médica. E aí o diretor espiritual dela escreveu para ela dizendo:
Por que você não pensa em se casar, construir uma família? Não era tão importante a presença da sua Santa Mãe na sua casa? Bom, e quando o diretor espiritual dela coloca isso pra ela, ela tira de mente, tira da cabeça a ideia de vir ao Brasil, trabalhar junto com o irmão dela. E um pouco depois ela conhece o Pietro, né? Pietro Mola, que vem a ser o marido dela, já que o nome completo dela é Gianna Beretta Mola, né? O marido dela, o Mola, é do esposo dela, o Pietro Mola. O Pietro, ele era um engenheiro, mais ou menos da idade dela, porque quando ela vem a conhecer o Pietro, ela já tem mais de 30 anos. Ela casa com ele com aproximadamente 32 anos. Então ela tem um namoro curto com ele, um noivado curto, eles trocam muitas cartas. O livro é cheio dessas cartas, que é a coisa assim mais linda, as cartas que os dois trocavam nesse tempo de namoro, de noivado. E eles enfim se casam. Tem aqui no álbum de fotos a foto do casamento deles. E aí eles viajam em lua de mel pela Europa, vão para Roma e outras cidades da Itália mesmo. E como ele era um engenheiro, ele trabalhava numa grande empresa, ele tinha um cargo alto, ele estava sempre viajando. E quando eles chegaram da lua de mel, ele ia emendar uma viagem de trabalho e ele leva ela com ele, e eles vão para Dinamarca, se eu não me engano, viajam para outros lugares da Europa, e ela adora, né? Porque ela tinha uma vida muito comum, vamos dizer assim. Ela era uma mulher que gostava de se vestir bem, ela gostava de viajar, ela gostava das coisas comuns da vida, mas isso não afastou ela do propósito dela de santidade. E assim que ela se casa com ele, ela tem noção, né, que ela já tá com a idade avançada, e como ela pretende, ela tem no coração dela o desejo de ter muitos filhos, ela já vai focando nisso, né, de não esperar, não postergar de ter os filhos dela. E ela realmente vai tendo os filhos dela. O primeiro que ela tem é o Pierluigi, bem no início, né, do casamento, ela já engravida, já tem o Pierluigi. Depois, logo em seguida, ela tem a segunda filha dela, que era a Mariolina. E quando ela teve o primeiro filho, veio uma pessoa morar com ela, uma mulher morar com ela, para ajudar ela nas tarefas da casa, no cuidado das crianças, né? Porque apesar dela ter esse marido que tinha um trabalho, que viajava muito, né? Ele passava parte do tempo viajando a trabalho, ela não parou de exercer a medicina, ela cuidava de criança, e isso é muito falado aqui nessa biografia, né? Então ela tem o Pierluigi, vem essa pessoa morar com ela, aí depois logo ela tem a Mariolina, que é a segunda filha dela, e logo depois ela tem a Laura, que é a terceira filha dela. Tem um relato de uma carta que ela escreve pro marido dela, quando ela estava grávida da Laura, na terceira gestação dela, né? Que descrevendo o dia a dia deles, que o Pierluigi e a Mariolina brincavam muito juntos, a Mariolina imitava tudo que o Pierluigi fazia e logo eles brigavam. E isso ela gestante, né? No final da terceira gestação, e eu achei isso muito parecido com o que acontece aqui na minha casa. Mas enfim, e o que eu achei também bastante legal é que depois, essa pessoa que trabalhava com ela, essa mulher, né, que ajudava ela nos cuidados da casa, das crianças, disse que ela era muito paciente com as crianças, que ela conseguia, assim, ter uma paciência grande, olhar para a criança como alguém que realmente precisa ser educado, aprender a como lidar com as situações, e ela passava isso para essa pessoa, né? Não perder a paciência com os pequeninos. Isso também foi um fato que me chamou bastante atenção. E aí ela já estava beirando os 39 anos, ela já tinha o Pierluigi, a Mariolina, a Laura, e ela queria muito engravidar pela quarta vez, e ela queria muito um menino, ela queria muito trazer um amiguinho, um irmãozinho, né, pro Pierluigi. E ela sabia que ela estava com a idade avançada, que o relógio biológico estava indo contra ela, e ela deveria engravidar logo. E aí ela tem até uma carta que ela escreve pra Virgínia, que é a irmã dela que fazia missão na Índia, que era freira e médica, dizendo que ela não entendia porque ela não engravidava da quarta vez, já que assim, já que ela tinha boa vontade, né? Era isso que ela coloca na carta. Não entendo porque não engravidei ainda pela quarta vez, já que temos boa vontade. Ela queria muito.
Ela queria muito engravidar pela quarta vez, ela queria que fosse um menino e ela queria que se chamasse Henrico, porque era o nome de batismo de um dos irmãos dela, que quando se tornou padre, passou a se chamar Padre Alberto. Então ela queria, escreve isso na carta para a irmã dela, né? Queria muito que fosse um menino e quem dera se fosse Henrico, né? Em homenagem a esse irmão dela, que se eu não me engano, é o irmão que estava aqui no Brasil fazendo missão no município de Grajaú. E aí, ela engravida sim, depois de um tempo, ela engravida sim pela quarta vez, já lá com 39 anos. E aí, foi uma notícia que encheu ela de alegria, o esposo dela, a família toda. E ela viajava muito com as crianças, né, para passar férias. Ela gostava muito de esquiar, ela viajava para as montanhas com as crianças. E essa pessoa que ajudava ela, essa outra mulher, porque o marido ficava trabalhando e viajando ao trabalho. E em uma dessas viagens, bem no início dessa quarta gestação, ela sentiu um certo desconforto e precisou procurar ajuda médica. E nesse momento descobriu-se que ela tinha um fibroma na parede do útero. Aí, depois desse achado, dão a opção para ela de interromper a gestação ou realizar um procedimento para tentar minimizar, né, esse fibroma e continuar a gestação, sendo que isso poderia no futuro e principalmente no parto, pós-parto, ser muito complicado e até fatal para a mãe e para o bebê. Bom, para ela, a oferta, né, de interromper a gestação não era uma possibilidade e ela decide passar pelo procedimento e continuar com a gestação, com essa sua quarta gestação. O livro fala que ela continuou a sua vida normal depois desse procedimento, cuidando dos filhos que ela já tinha, trabalhando também, vivendo sua vida em casa como médica e como mãe. Só que ela tinha uma certa angústia, né? Mas ela tinha muita confiança em Deus. Ela tinha muita confiança em Deus que isso ia dar certo. Tanto que um pouco antes da gestação dela chegar a termo, o marido dela faz uma viagem para Paris e ela pede para ele trazer para ela umas revistas de moda, já que depois do parto ela gostaria de esparecer um pouco. Então ela tinha muita confiança na providência divina de que daria tudo certo, né? E de que ela sobreviveria a essa condição difícil. Mas mesmo assim, ela pedia pro marido dela, se tiver que escolher entre a minha vida e a do bebê, que escolha a vida do bebê. Ela disse isso pra ele assim, antes de sair de casa, pra ela ter o bebê. Tanto que ela tinha noção da complexidade da situação dela, ela era médica, e depois que ela morreu, acharam nas coisas dela, nos livros dela de medicina, sublinhado, destacado a condição que ela tinha e as consequências que aquilo traria, né? De acordo com o tratamento que ela decidiu seguir, tanto para ela quanto para o bebê. Bom, então na Semana Santa do ano de 62, né? Ela nasceu em 22 e no ano de 62 ela teve esse quarto bebê. Ela ainda não tinha feito 40 anos. Ela passa por um processo de trabalho de parto, passa uma madrugada inteira em trabalho de parto, mas o parto não acontece e ela passa por uma cirurgia cesariana. E aí nasce uma menina, a quem eles chamam de Gianna Emanuele. E aí ela acolhe esse bebê, mas a partir de então começa um sofrimento muito grande, um sofrimento físico para ela mesmo, né? E aí ela fica vários dias sofrendo no hospital. Acontece que a irmã dela, Virgínia, que fazia missão na Índia, consegue estar presente nos últimos dias de vida dela, quando ela tá no hospital, e ela confessa, né, fala pra irmã dela como é difícil, como é sentir essa dor, como é saber que vai morrer, deixando 4 crianças, né, pra trás, né, o peso pra uma mãe. A mãe, ela não quer morrer, mas é porque ela quer cuidar da criança, ela sabe que ninguém cuida tão bem do filho quanto a mãe, e ela sofre por vários dias ali no hospital. Uma coisa que é interessante, que perguntaram muito pro marido dela depois, é que como que ela tomou essa decisão, sabendo que ela poderia vir a morrer, deixando 3 filhos para trás, né? Não seria injusto com as 3 crianças que ela deixaria para trás para dar a vida para um, e ele disse que isso jamais passou pela cabeça dela,
porque ela, além de acreditar na providência divina, da possibilidade dela viver sim, ela também achava muito importante dar a vida ao ser que ela ainda estava gestando. E que isso assim seria injusto, ceifar a vida de um ser que nem teve o direito de nascer, né? Porque isso foi uma coisa que passou na minha cabeça, né? O que ela pensava, sabendo que ela já tinha 3 tão pequenos para tomar essa decisão, mas isso é levantado no livro mais de uma vez. É um questionamento que várias pessoas se fazem lendo a história dela, e essa foi a resposta do esposo dela. Ela tinha total confiança na providência divina. E aí, depois de passar vários dias no hospital, em agonia, ela é levada para a casa dela, né? E o médico disse que ela não aguentaria, ainda era a semana da Páscoa, que o médico disse que ela não aguentaria passar, né, do hospital para casa dela, mas ela chega na casa dela no meio da madrugada, 7 e pouco da manhã, os filhos dela acordam, ela é colocada na cama dela, né, na cama nupcial que chamam, e aí 7 e pouco da manhã os filhos dela acordam, vão lá, cumprimentam ela e saem para passear com uma outra tia que eles tinham, que chamam de tia Zita. E aí logo depois que isso acontece, ela de fato falece, ela de fato morre. E foi uma comoção muito grande na época, porque inclusive no álbum que veio junto com o box tem imagens, né, do velório, do enterro dela, e tinha assim muita gente, porque além de ser uma pessoa conhecida na cidade, né, ela era médica, a maneira como isso se sucedeu, a morte dela se entregar, dela escolher não viver para que a filha dela nascesse, foi uma coisa que comoveu muita gente, e muita gente esteve presente no velório dela. E aí a história dela foi muito divulgada, ficou muito conhecida. E eu não sei se você sabe, mas para que uma pessoa seja proclamada santa, ela precisa ter 2 milagres comprovados. O primeiro milagre comprovado torna essa pessoa uma beata, e o segundo milagre comprovado torna ela uma santa. O primeiro milagre dela aconteceu na cidade de Grajaú, aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, a cidade que ela tinha o desejo de vir trabalhar como missionária. Foi uma mulher que ela estava passando por um problema ginecológico, ela precisaria viajar para fazer uma grande cirurgia. E nas vésperas dessa cirurgia, o cirurgião passou, né, as questões médicas para uma enfermeira, que também era irmã freira, né? E essa irmã, ela passou na frente de um retrato da Santa Giana que tinha, e ela fez uma oração para Santa Giana. E aí, em poucos dias, de maneira inexplicável, essa mulher foi curada da sua enfermidade. Bom, toda a documentação foi recolhida, foi mandado para Roma e foi aceito esse como o primeiro milagre da Santa Giana, transformando ela na Beata Giana Beretta Molla até então. Já o segundo milagre dela, que foi o que tornou ela santa, né, reconhecidamente santa, foi que aconteceu na cidade de Franca, no interior de São Paulo, de uma mulher na sua 4ª gestação. Ela teve o rompimento das membranas na 16ª semana de gestação e decidiu levar a gestação. Ela era uma mulher muito católica também, Elizabeth, se eu não me engano, o nome dela, e ela estava no hospital com o marido dela, internada, passando toda essa dificuldade nessa 4ª gestação, né, depois desse rompimento das membranas, e ela, conversando com o marido dela, pediu que ela, dizendo, né, desabafando com ele que ela precisava muito de uma orientação de um padre. E nessa hora entra a amiga dela com o bispo do local, o bispo que tinha abençoado o casamento dela, entra com essa amiga, porque essa amiga tinha saído para buscar algum tipo de ajuda, né, espiritual mesmo, e ele só fala para ela assim, aguenta firme, aguenta firme. Esse bispo, quando ele chega em casa, ele faz uma oração sincera a Santa Giana e fala assim, Santa Giana, Beata Giana, né, ainda, chegou o momento de você ser conhecida. E entregou toda a situação que estava acontecendo com essa mulher, que tinha tido o rompimento de membranas na 16ª semana de gestação e também não queria interromper a gestação. E aí ele fez essa oração, né, no dia que ele chegou em casa à noite, depois no outro dia ele voltou pro hospital, conversou com ela e eles decidiram que... A Elizabeth decidiu também que ela ia prosseguir com a gestação.
Na 32ª semana de gestação, Elizabeth passou por um procedimento de cesariana e, de maneira inexplicável, não teve nenhuma consequência nem para ela e nem para o bebê, né? A bebê dela só nasceu com o pé torto por causa da perda de líquido do útero, né? Durante essas semanas de gestação que ela passou depois do rompimento das membranas, e a bebê foi chamada de Giana Maria. Então, isso também aconteceu de maneira inexplicável, todos os documentos foram coletados e mandados para Roma, e aí, depois de muitas análises e muitas pessoas envolvidas, né, viram que realmente também, assim como do primeiro caso, não tinha explicação médica para que isso acontecesse, e no dia 16 de maio de 2004, ela foi proclamada santa pelo Papa João Paulo II. E estavam presentes lá os 2 filhos dela, o Pierluigi e a Laura, porque a Mariolina faleceu com 6 anos de idade, né? Ela teve uma doença que ela veio a falecer. E a 4ª filha dela, a Gianna Emanuele, estava cuidando do pai, o Pietro Molla, que já era um idoso. Ele veio a falecer depois, com 98 anos de idade. Pensa só que ele participou todo o processo de beatificação e canonização da esposa dele. A Gianna Emanuele, a 4ª filha dela, né? Ela também se tornou médica, geriatra, cuidou do pai dela até o fim dos dias. E ela se sente muito grata, o pós-fácil foi escrito por ela. Ela se sente muito grata de ter tido estes pais que ela teve, principalmente da mãe, né, que deu a vida para que ela nascesse. O Pietro também fala no seu fim da vida que, apesar de teve uma vida assim com bastante perdas, né, ele perdeu a esposa e logo depois perdeu a filha, ele não tinha condições de agradecer por ter tido uma esposa santa. Só para deixar claro, os filhos da Gianna depois foram cuidados pelos pais, pela mãe do Pietro, né? Pela avó paterna, já que a avó materna já tinha falecido, a avó paterna que cuidou deles. É uma história muito bonita de uma mãe que literalmente deu a vida pela filha. Eu já tinha ouvido falar dela, mas eu fiquei com muita vontade de ler a biografia dela e eu li desse box, né? Que é muito bonito, muito bem feito. Fiquei muito feliz com a leitura. Eu achei que ele não entra em tantos detalhes de termo médico. Eu gostaria de saber mais dos termos médicos, mas isso é uma coisa particular mesmo, minha. Fica aqui a indicação dessa leitura, que vale super a pena. Estamos, então, comemorando 1000 inscritos no canal. Até a próxima comemoração de outro marco grande nesse canal. Santa Giana, rogai por nós. Um beijo e até a próxima dica.